Então, nessa ação penal a 508, 38, 38, 59, continuidade do depoimento do senhor Júlio Gerim Camargo, eu passo então a palavra ao Ministério Público. Lembrando só mais uma vez aqui que esse é um segundo depoimento. Sim, então, excelência, eu tenho conhecimento, só dos fatos novos narrados. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor Diogo. Esse encontro com o ministro foi no Rio de Janeiro. Sim. Foi na base aérea, é isso? Base aérea de Santos Dumont. Depois você não teve mais nenhum encontro com esse ministro? Eu tive outros encontros com ele, mas não sobre esse assunto. Tive um assunto da Prisma, mas não tive sobre esse assunto, não tive mais nenhum contato com ele sobre isso. Você citou que o parlamentar que o senhor mencionou era uma pessoa agressiva. O que consiste ser uma pessoa agressiva em que sentido? Agressivo, doutor Diogo, não no tipo físico. Diria sobre uma pessoa agressiva, sob o ponto de vista verbal, uma pessoa que tenta lhe constranger, lhe colocar a corna, no sentido de impor suas ideias. Algum receio físico, não? Existe algum receio físico em relação a essa pessoa? Acho que o senhor relatou, né, doutor, ali anteriormente, não foi? Foi. Tá. Alguma outra pessoa teve essa pressão desse parlamentar? Por exemplo, o senhor Fernando Soares, ele lhe relatou que era extremamente pressionado nesse sentido? Não, no caso, apesar de no início ele dizer que haviam vários amigos políticos, mas na verdade identificou-se que a pessoa era o deputado Eduardo Cunha. Qual que seria a consequência se você não pagasse essa diferença, seu entendimento? Então, Diogo, poderiam haver retaliações em contratos que eu tinha em outras áreas, como eu já depus, só tive 2 contratos na área internacional, minha atividade não tinha ligação com a área internacional, mas podia haver retaliações, porque, como é sabido, num determinado momento o PMDB também passou a apoiar a área de abastecimento. Aí sim, onde eu tinha uma grande quantidade de contratos. E aí havia um receio, apesar do meu relacionamento com o doutor Paulo Roberto ser muito bom, havia um receio e havia uma pressão contra os meus interesses. Sem mais perguntas, excelência. As defesas dos demais acusados, deixando por último a defesa do próprio acusado. Excelência, eu gostaria de, em primeiro lugar, manifestar a estranheza dos defensores com relação a essa cena inusitada, porque dezenas de depoimentos foram prestados pelo senhor Júlio e essa história jamais veio à baila. E essa história vem hoje e surge aqui, nessa sessão, com pormenores jamais ditos antes, e ele traz à cena a figura do presidente da Câmara dos Deputados, o qual, evidentemente, se viesse a ser processado, só poderia ser perante o Supremo Tribunal Federal. A minha indagação, primeira, diante da estranheza, é exatamente por que razão omitiu. Falou-se em receio, mas o dever primordial de quem faz a delação premiada é não faltar com a verdade e nem fazê-la a conta-gotas. Eu quero saber o motivo objetivo que o levou a proceder desta forma, notadamente quando assistido por advogados que se encarregaram de bater a porta do Ministério Público ou da Polícia Federal, na realidade engasopando com a sua versão, pelo visto, não verdadeira. Se a verdade é essa ou outra, não sabemos. Mas, qual que é a pergunta? Mas eu quero saber por que ele, durante todo esse tempo, em vários termos de depoimento, jamais contou essa história e conta hoje, num contexto político que o Brasil vivencia. Por que razão isso veio à tona? E se ele prestou depoimento já nesse sentido, perante o Ministério Público na capital da República? Acho que ele já respondeu todas as perguntas, doutor, que o senhor... Não, eu não respondi, eu perguntei, doutor. Não, ele respondeu as perguntas que o senhor está fazendo agora. Não, ele já respondeu? Já respondeu. Não, eu indago. Ele prestou depoimento em Brasília? Sim. Quantos? 2 vezes, há mais ou menos, primeiro há uns 3 meses atrás, e o
máximo mais ou menos há um mês e meio atrás. E esses depoimentos de Brasília, desses últimos 3 meses, de um mês atrás, já contam esta nova versão ou não? Não existe versão, doutor. Existe um fato só. Pergunto versão porque eu não conheço os fatos. O senhor conhece. Não, porque o senhor conhece na sua narrativa. Se verdade ou não, o tempo dirá. A minha pergunta objetiva é a seguinte: se nesses 2 momentos em Brasília, se o senhor já contou ou não essa história que o senhor está contando hoje. Sim, o senhor começou afirmando primeiro que eu não falei a verdade. E eu não admito que o senhor fale isso. Não se trata de admitir ou não, eu estou exercendo o direito de defesa que a Constituição me assegura. E quem faltou com a verdade foi o depoente. Que começou com uma forma de narrar e hoje vem com outra. E depois tem compromisso. O senhor cometeu crime de falso testemunho. Os dois, por gentileza, vamos manter a urbanidade aqui da audiência, certo? E não precisa levar o tom contra a testemunha, porque a testemunha também eleva o tom na resposta, certo? O que o senhor disse hoje aqui, o senhor já tinha relatado naqueles 2 depoimentos? Sim, senhor. Pode prosseguir. E quando o senhor foi interrogado aqui, o senhor foi interrogado em maio. O senhor fez uma conta de 3 meses atrás. Em maio, o senhor aqui não disse nada disso. Então a sua conta, a sua conta está errada. Então, por favor, queira ter melhor memória. Doutor, está faltando com a urbanidade, levando o tom. Veja bem, eu tenho a cópia do depoimento dele aqui em maio. Nós estamos em julho. São passados 2 meses, e não 3. Há uma diferença substancial. Por outro lado, essa narrativa de agora, do ponto de vista de competência, muda completamente. Eu tenho em mãos aqui, farei um requerimento oportuno a Vossa Excelência, uma manifestação do Dr. Janot, onde ele afirma que a investigação contra Eduardo Cunha é constituída por 2 fatos principais. O primeiro envolve o contexto de uma contratação de navios-sonda pela Diretoria Internacional da Petrobras, junto à empresa Samsung, contando com a intermediação de Júlio Camargo. Os valores supostamente endereçados a Eduardo Cunha e outros membros do PMDB seriam originários desse contrato e teriam sido entregues por Alberto Youssef e Fernando Soares a pedido de Júlio Camargo. Esta passagem aqui enseja a prorrogação da investigação perante o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma reclamação do Supremo que o Supremo denegou, não foi? Não nesse sentido, Excelência. A reclamação do Supremo nem foi feita. Qual que é a pergunta ao testemunho? A pergunta, primeiro, é esse esclarecimento necessário. Quando foi que ele alterou a sua versão para os integrantes da Força Tarefa? O senhor se recorda aproximadamente quando foi o seu primeiro depoimento que o senhor relatou esses fatos de hoje lá em Brasília? Aproximadamente, se o senhor se lembrar. Eu falei aproximadamente, acho que uns 3 meses atrás ou 4 meses atrás. Foi depois do depoimento judicial que o senhor prestou aqui? Foi depois do depoimento judicial e eu também já expliquei, e talvez para talvez o eminente advogado ainda talvez não tenha ouvido, que eu disse que quando fiz o primeiro depoimento, não havia relatado isso ao Ministério Público de Curitiba. Não, o senhor já respondeu. Perdão. Mais perguntas? O senhor Júlio, ele diz que não narrou. O Ministério Público ouviu vários depoimentos que envolveram personalidades da vida pública. Isso fez com que a delação de Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa fossem remetidos ao Supremo Tribunal Federal e, aparentemente, eles não se omitiram no declinar nomes de agentes políticos. Há uma situação diametralmente oposta. O senhor não declinou, está declinando agora. E afirma ser esta a verdade e não a outra. De que forma o senhor justifica, não pelo aspecto de que seriam agentes políticos? O senhor estava depondo para o Ministério Público. Caberia à autoridade, o Ministério Público. Doutor, qual é a pergunta? A pergunta, Excelência, é que não é plausível essa mudança súbita. Eu, então, acrescento para facilitar o encaminhamento da minha perplexidade, a quem e quando o senhor prestou esses novos depoimentos em Brasília? Quem lhe ouviu e quem lhe convocou? Dr. Douglas Fischer e sua equipe. Dr. Douglas Fischer e sua equipe. Exato. Pode declinar de memória alguns nomes? Olha, um que eu me lembro é o Dr. Fábio. Quem foi o outro, Luiz?
Não, isso, doutor, qual que é a relevância disso? Quem foram os procuradores? A relevância, em Brasília? o doutor Janot estava presente? Não estava. Não estava. Pois bem, o senhor, em relação a esse episódio, na fase primitiva da sua delação, essa orientação de faltar com a verdade foi uma orientação sua ou o senhor, na realidade, seguiu algum aconselhamento jurídico nesse particular? Excelência, eu não Sobre vou relação responder. a advogado e cliente, me parece que é sigiloso, né, doutor? Não é sigiloso, mas a minha pergunta não é sobre o teor da deferido, conversa. então, doutor. Eu estou perguntando se ele recebeu orientação. Posso perguntar ao doutor da orientação que o senhor dá aos seus clientes? Se Vossa Excelência me indagar algo que não entre no aspecto do sigilo profissional, pode perfeitamente. Parece que é a orientação que o advogado dá ao cliente aqui eu luto permanentemente e de forma explícita quando eu vejo diante de cerceamento ao direito de defesa. Doutor, isso não é sigilo profissional do advogado sigiloso. tem que ser respeitado até pelos outros advogados. Eu não estou desrespeitando o sigilo profissional. Se o doutor pergunta o que o advogado orientou ele... A lei que nos rege é igual para todos nós. O Instituto da Delação Premiada pressupõe verdade. Não se admite delações premiadas em conta-gotas. Tem a pergunta, doutor? A pergunta é exatamente essa, quer dizer, ele já respondeu. O conteúdo do advogado está indeferido. Tem outra pergunta? Tem outra pergunta, sim. Quando o senhor menciona, no seu depoimento anterior, a participação do Fernando Soares, o senhor deixa bastante claro e explícito que a relação era uma relação contratual, uma relação de negócios que o senhor já fez dezenas em sua vida, inclusive com êxito, e desconhecia por completo, ao que o senhor declinou na ocasião, qualquer tipo de benesse que tivesse sido concedida ao diretor da área internacional. A mim, e inclusive Vossa Senhoria, sempre usou a expressão contrato e repudiava a expressão propina. É flagrante isso. Seja, inclusive, na análise dos seus depoimentos na fase policial, há contraste entre o que foi visto na filmagem e o que está registrado no papel. Muitas das vezes, a expressão propina colocada sem que esta expressão tenha sido proferida. Qual é a pergunta, doutor? A pergunta é exatamente esta. Se ele reafirma, no ponto específico, que a relação dele com Fernando Soares, acerca do assunto sondas, era uma relação de natureza contratual e não de pagamento de vantagem indevida a quem quer que seja. Sim, confirmo. Eu estou satisfeito. Os outros defensores têm indagações? Eu tenho essa questão. O Nestor Severo. O senhor intermediou de algum modo o pagamento de vantagens indevidas a Nestor Severo? Não, conforme já relatei, eu nunca entreguei nada indevido ao doutor Nestor e nunca me foi relatado pelo Fernando que tenha pago qualquer coisa indevida ao doutor Nestor. Já fiz isso nas minhas declarações, já falei isso em minhas declarações anteriores. Quanto a esse ponto, não tem alteração, então? Não há alteração. Sem mais perguntas, Excelência. Boa tarde, doutor Júnior. Boa tarde. Bom, partindo da linha de que o senhor hoje está fazendo, suprindo o seu depoimento, ou seja, não há prejuízo, então, à investigação nem à ação penal, porque antes da sentença o senhor está suprindo o seu depoimento. A pergunta que eu lhe passo é a seguinte: o senhor, a versão de hoje é a verdadeira, é verídica? Doutor, só quero fazer se eu me permitir. Claro, fique à vontade. Excelência também. O senhor é um interrogado. Rapidamente, eu quero dizer o seguinte: todos os meus depoimentos, independente de eu ter a consciência que todos eles foram verdadeiros, não obstante isso, a força-tarefa que conduz essa operação Lava Jato, começando com Sua Excelência, com os procuradores públicos de Curitiba, com os procuradores federais de Brasília,
não basta só eu falar. Claro. Tudo aquilo que eu falei foi checado e foi verificado, e aquilo que por acaso surgiu dúvida foi rechamado para esclarecer. E essa é a convivência que a gente tem. No entanto, graças a Deus, eu tenho um problema. Eu tenho a inexperiência de ser a primeira vez que estou fazendo uma delação. Posso ter errado no caráter da sequência dos fatos, no procedimento, porém sempre com a boa-fé da colaboração. Certo, mas qual que é a questão, doutor? Não, deixa ele explicar, doutor. Acho que já falou, né, doutor? Posso perguntar, doutor? Senão também fica difícil. Eu estou perguntando, estou dizendo qual que é a pergunta. Dentro desse contexto que o senhor passou hoje aqui, primeiro, o senhor foi coagido em algum momento para fazer a colaboração processual por alguém? Não, senhor, já inclusive fui perguntado aqui. Ela é espontânea? Era espontânea. Aliás, acho que a minha do Augusto, depois do doutor Paulo Roberto e o Sérgio. Limitando só pelo senhor. Sim, pois não. Esses fatos que o senhor está contando hoje ao doutor Sérgio, o senhor entregou documentos ao Ministério Público Federal que comprovem a veracidade dos mesmos? Perfeitamente. O senhor auxiliou em diligências que possam justificar essa alegação que o senhor está fazendo hoje? Sim, senhor. Ou seja, qual foi então, objetivamente, quem foi o beneficiário de toda essa transação, o beneficiário final, que ficou com o dinheiro e a final dessa transação com os navios sonda? Bom, eu acho que o Fernando foi um beneficiário, como meu parceiro, da mesma maneira como eu ganhei, ele ganhou também. Eu não sabia que ele tinha um sócio oculto, que era o deputado Eduardo Cunha, e que também ganhou. O senhor chegou a estar na dependência do Congresso alguma vez para tratar desse assunto? Nunca. Nunca foi dentro do Congresso? Nunca. Quem lhe mostrou a primeira vez o requerimento? Foi o diretor da Mitsui no Rio de Janeiro. Ou seja, o primeiro depoimento do senhor Alberto Youssef, então, estava correto. Realmente, o senhor disse a ele, ou desabafou com ele... Estava correto. Que estava sendo pressionado, coagido. Segundo, hoje, o senhor se sente à vontade para prestar esse depoimento? O senhor gostaria de ter alguma segurança? Não, senhor, me sinto à vontade. Não se sente pressionado por ninguém? Ninguém lhe pressionou? Não. Para fazer esse depoimento? Eu estou satisfeito. Eu acabei esquecendo assim de acusação, peço desculpas. Teria perguntas? Os outros defensores têm? Certo, então seria isso. Eu vou só fazer uma retificação aqui, que o senhor disse da condução das investigações. O juízo não conduz nada aqui, viu? Conduz a polícia e o Ministério Público. Perdão, Perfeito? silêncio. Só para deixar o registro. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Júlio Gerim Camargo.